Está aqui. É a primeira vez que eu venho na igreja e conheço o pastor Gilberto e vejo um pastor tão mais alto do que o Luciano. Glória a Deus pela sua vida, pastor. O pastor Joel, eu sempre falo para os irmãos que no período que nós tivemos o Luciano teve de enfermidade, o pastor Joel foi uma pessoa maravilhosa, um dos pastores que mais ligou para mim, para saber sobre o Luciano, da situação. Muito obrigado, pastor. Fez toda a diferença nas nossas vidas. E muito obrigado pela sua vida, por você estar aqui. Que Deus possa plantar uma semente de missões no seu coração e possa te usar nessa cidade, no Brasil, nas nações. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Uma alegria muito grande poder retornar aqui. Hoje tivemos uma manhã muito edificada com a presença do Senhor Jesus. E nesta noite eu creio que vou conhecer um pouco mais da família do Senhor aqui em Canoas. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Há um ano atrás eu estava no Nepal passando uma enfermidade. Tive que fazer 2 cirurgias, fiquei 2 meses sem andar quase, e um ano se passou e eu estou aqui 100% recuperado. Creio que muitos de vocês oraram, contribuíram, e essa ajuda chegou no Nepal e fez diferença. O Nepal é um pequeno país que fica entre a Índia e a China. Daqui até lá, aproximadamente 22 mil quilômetros. O Nepal é conhecido mais pela Cordilheira dos Himalaias e também o monte mais alto da Terra, o Everest. Eu creio que todos já ouviram falar do Everest. E ali tem um foco muito grande de povos não alcançados, muito grande. E o Senhor nos desafiou. Outubro agora fará 8 anos que estamos ali. Já tinha morado 1 ano antes de ser casado e agora 8 anos casado. E pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos usado ali naquela terra. O Nepal, a religião predominante é o hinduísmo, depois budismo, depois islamismo, e por enquanto o cristianismo ele tem menos de 1%, juntando católicos e evangélicos, tem aproximadamente 0,6%, 0,7%. Mas nós cremos que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós cremos que o evangelho crescerá naquele lugar, que o nome de Jesus será glorificado nos 4 cantos da terra e do Nepal. E também estamos ali, conseguimos fazer do Nepal uma base também para apoiar os países vizinhos, os países ali da Ásia. E pela graça de Deus, o trabalho tem caminhado. Gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho e por suas orações. Amém? Ali ao fundo, depois tem um material, tem DVDs falando sobre o nosso trabalho. Às vezes falamos, mas as imagens falam muito mais fortes. Então, ao longo dos treinamentos, batismos e algumas coisas a mais eu coloquei nos extras. Então, se você adquirir esse DVD, você vai ter uma noção e conhecer os nossos irmãos mais de perto, ali do Nepal. Temos blusas típicas do Vietnã que eu trouxe. Última vez eu estive lá em janeiro deste ano. E também alguns lenços típicos também do Nepal. E algo que eu esqueci de falar de manhã, tem um folder ali também. Você pode passar ali depois com os irmãos Marcos e Ana Paula. Você vai poder pegar um folder. Se você quiser receber relatório, você preenche esse folder, destaque. Uma parte fica para você e a parte da ficha você entrega lá para os irmãos ao fundo, que depois eles passarão para mim. Eu vou pegar o seu e-mail, vou cadastrar e uma vez por mês nós enviamos relatório. Por e-mail eu tenho um relatório, eu faço um relatório mais completo.
E um relatório um pouco mais superficial, nós estamos usando também uma página no Facebook, Ministério Rompendo Fronteiras. Pega o folder, está lá também a página Ministério Rompendo Fronteiras, Nepal. Você vai ver vídeos e eu sempre vou postar vídeos e fotos. Tem ali fotos do Vietnã, fotos do Tibete, fotos do Nepal, dos lugares onde o Senhor tem nos levado. Então é uma página, você entre lá e curte. Automaticamente curtindo você já se cadastrou e sempre vai receber informações nossas. Amém? Abra a palavra do Senhor, por favor. No livro de Atos, capítulo 16. Amém? Atos 16, versículo 9. Lembrando também, irmãos, março do ano que vem, nós iremos fazer uma caravana para o Nepal, passando em Israel, Turquia e Nepal. Queremos conhecer um pouco mais de perto a caminhada dos dois maiores evangelistas aqui na terra. Primeiro Jesus, igual a ele não existe, e depois o apóstolo Paulo. A igreja de Antioquia está no interior da Turquia. Então nós vamos conhecer um pouco da viagem missionária de Paulo no interior da Turquia, depois Israel e depois Nepal. Então daqui uns dias eu vou começar a dar informações desta caravana em março do ano que vem. Essa caravana que será Israel, Turquia e Nepal, aproximadamente 20 dias no total. Amém? Atos capítulo 16, verso 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém? Vamos repetir todos juntos a última frase desse versículo: passa em Macedônia e ajuda-nos. Vamos repetir novamente? Passa em Macedônia e ajuda-nos. Glorificado é o nome do Senhor. Eu gostaria ali que os irmãos dessem um alôzinho para a igreja Nepali, que um dia, se eles não estiverem assistindo, eles ainda vão assistir. Vocês vão aprender uma palavra Nepali, que significa Jamasi. Na Índia é Jamasiki, e no Nepal é Jamasi. Repitam comigo: Jamasi. Novamente. Irmãos, vocês são muito inteligentes. Vocês acabaram de falar graça e paz na língua Nepali. Graça e paz. Namastê é uma linguagem normal, que é um cumprimento normal entre as pessoas. Então, você, se um dia for ao Nepal, você não pode inverter. Se você falar de Jamasi para um hindu, ele vai saber que você é cristão. E você pode ser pego facilmente. Então, você aqui pode falar e já vai treinando. Quando você chegar no Nepal, ver um pastor, você vai falar Jamasi. Então pode olhar na câmera ali, ó, os irmãos aqui e os irmãos ali, e fala Jamasi. Olha, eles vão entender, pelo menos isso, irmãos. Amém? E não creia você que eu falo Nepali não, que deve ser só essa palavra quase que eu falo, entendeu? Pregamos em inglês e tem um tradutor que nos auxilia lá na palavra do Senhor. Feche os olhos, por favor, irmãos. Senhor Jesus, te louvamos já através dos cânticos, te adoramos através das ofertas, e agora queremos continuar te adorando através, ó Pai, da sua palavra. Fale conosco, ó Pai, de uma forma poderosa, ó Pai, que as nossas vidas nunca mais venham ser as mesmas. Te louvamos e te agradecemos. Desde já, repreendemos todo espírito maligno que tentará roubar a sua palavra de nossos corações. O único espírito autorizado a se mover neste salão se chama Espírito Santo.
O convidado especial não veio do Nepal, veio do céu. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença nesta noite. Te louvamos, te adoramos, Senhor Jesus, porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu gostaria de compartilhar um recado sobre acerca de nossos irmãos. Na atualidade, pelo Brasil não sofrer um tipo de perseguição, nós achamos que em outros lugares também é quase igual ao Brasil, se tiver um pouco de perseguição, mas a perseguição real mesmo era 2000 anos atrás, lá na Bíblia. E se nós olharmos hoje a estatística, hoje mais cristãos são mortos do que naquela época. Só que você não vê a mídia informando as pessoas aqui no mundo livre, você não vê. Porque o diabo controla a mídia e ele não vai fazer isto. Embora um dia, se eu não me engano, 2 anos atrás, eu vi uma matéria no Jornal Nacional e eu fiquei abismado de um jornal nesta emissora de TV falar sobre uma sentença de um de nossos irmãos no Irã, que ele se recusou a renunciar a Jesus. Ele se recusou. E ele abandonou o islamismo. E ele foi condenado à forca. Alguns lembram disso? Viram? Alguns viram? No Facebook foi muito citado isso. Só que eu admirei. Mas aquilo foi um caso muito... Não sei o que aconteceu. Mas no geral, muitos de nossos irmãos têm sofrido. E é um contraste muito grande entre a igreja perseguida e a igreja livre. E nós temos com que aprender com eles. Por outro lado, eles têm também o que passar. Nós podemos juntos, sendo uma família, nós podemos servir a Deus de uma forma mais eficaz aqui. O Senhor Jesus tem dado muito para o Brasil. Tem dado muita liberdade. Agora nós jamais podemos esquecer que Deus não faz nada na terra sem um propósito. A palavra de Deus diz que Deus tem amor na morte do justo. Ele não tem amor na morte do ímpio, mas na morte do justo. Ele tem prazer. Espera aí, então se ele tem prazer na morte do justo, por que então que ele ainda não te matou? Sabe por quê? Porque ele tem um propósito a realizar aqui na terra através da sua vida. Ele não faz nada na terra sem propósito. Nada pega a Deus de surpresa. Então nós temos que entender isso. Deus tem dado muito para o Brasil hoje. Então nós temos que entender que nós podemos retornar isso, ajudando os nossos irmãos. E esse versículo, uma vez Deus falou muito forte ao meu coração, através desse versículo. Eu estava orando e me preparando para ir para o Vietnã, para o Laos. E uma semana antes de eu ir para esses países, eu tive um sonho, só que foi um sonho muito breve. E Deus nunca tinha me falado daquela forma, através de sonhos. E eu sonhei que eu estava dentro do Laos. O Laos é um pequeno país comunista que fica entre o Camboja, fica do lado do Camboja e do Vietnã. E nesse sonho eu estava dentro do Laos e eu tinha um irmão comigo e eu falava: olha lá, nós estamos no Laos, olha a placa, nós já estamos dentro do país. Aí eu escutei uma voz no sonho: Laos e Vietnã são prioridades para mim. Quando eu acabei de ouvir essa frase, eu acordei. Só que não foi um sonho comum. Eu acordei meio trêmulo e assustado, que eu falei: meu Deus, o Senhor falou comigo, só que o Senhor nunca falou desta forma. Aí, quando eu percebi que foi um sonho, veio na minha mente Atos 16, 9. Eu corri, peguei a Bíblia para ver que versículo que era. Estava escrito este versículo: Paulo teve uma visão de um varão macedônio.
Então esse varão se colocou à frente de Paulo, e ele enviou, e ele falou em nome de uma igreja que estava faminta por Deus, queria treinamento, estava sofrendo perseguições, e esse varão diz: passe em Macedônia e ajuda-nos. Passe em Macedônia e ajuda-nos. Agora, como que eu estava prestes a ir para o Laos, para o Vietnã, foi algo interessante que aconteceu. Obrigado, irmão. Eu estava um dia lendo alguns pedidos de oração no site Portas Abertas, e ali eu vi uma manchete dizendo: a igreja do Laos pede oração. E eu fiquei um pouco curioso, eu falei: qual é o pedido de oração dos irmãos? Então eu abri aquele recado, e eu fiquei impactado com o pedido de oração. Estava dizendo assim: irmãos do Ocidente, por favor, nos ajude. Nós não estamos pedindo dinheiro, nós aprendemos a viver sem, mas nós não conseguimos viver sem Bíblias. Por favor, nos tragam Bíblias. Um pedido de oração totalmente diferente do que nós estamos acostumados. E eu levei um choque, porque nós temos uma Bíblia, Velho, Novo Testamento, uma Bíblia com anotações, sem anotações. Nós temos a Bíblia do ministro, a Bíblia Shed, a Bíblia Thompson, a Bíblia da mulher. Hoje, se a pessoa não sabe ler, não tem mais problemas. Agora tem a Bíblia em CD, tem a Bíblia do adolescente, tem a Bíblia do jovem, tem até a Bíblia da sogra. Aí já estão pegando pesado, irmãos. Mas, irmãos, olha só, parece que tudo está clamando, parece que estão fazendo de tudo para chegar para a igreja livre e falar assim: olha, pelo amor de Deus, não deixe de ler esse livro, não deixe. Olha, se for o caso, eu até coloco assim a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem. Você é adolescente, não gosta de ler a Bíblia? Olha, então vamos fazer a Bíblia do adolescente, mas por favor, leia a Bíblia. Todo tipo de Bíblia, a Bíblia Ilumina, a Bíblia Ilustrativa, todo tipo de Bíblia. Só que não é coisa do brasileiro somente, da igreja livre. Infelizmente eu creio que isso é em geral. Tudo que temos com facilidade, nós não damos valor. Não damos valor. Tudo que temos com facilidade. A gente chega na livraria, pega a Bíblia que quer. Desde criança tem uma Bíblia. Vamos nos hotéis aqui, alguns hotéis têm a Bíblia dos Gideões, um ministério que Deus usa para distribuir Bíblia nas escolas, nos presídios, nos hotéis. Então, adolescente pega a Bíblia para vir para a igreja, o jovem, até o adulto. Esqueci minha Bíblia. Não tem problema, não tem problema. E às vezes quando traz, esquece na igreja. Deus olha esta realidade, e Deus olha do outro lado do mundo, do outro lado do mundo, irmãos fazendo campanha de oração. Não é para ter o quarto carro próprio, é para ter uma Bíblia, Novo Testamento. Não precisa ser capa de couro, pode ser capa de jornal, mas contanto que tenha as palavras de Jesus dentro dela. E os irmãos fazem círculo de oração, campanhas de oração, e falando: Deus, por favor, Deus, a gente consegue viver sem dinheiro, mas não nos deixe sem a Bíblia. Então Deus olha uma igreja livre, cheio de congressos e seminários, cheios de conhecimento, e Deus olha do outro lado do mundo, os irmãos orando e querendo uma Bíblia. Irmãos, eu fiquei muito chateado em pleno século 21, uma igreja de um país querendo a Bíblia. E eu comecei a orar, todos os dias levantava pela manhã e passava um tempo orando,
E eu falava: Deus, abençoe o Laos, Pai. Se tudo que nós sabemos a respeito do Senhor está aqui contido nesta palavra, e tudo que eles querem é a sua palavra, Pai, abençoe. Eu fui orando, dia após dia. Chegou com menos de um mês, irmãos, eu não consegui mais ficar só na oração. Eu falei: eu preciso fazer algo, Deus, eu preciso fazer algo. Primeiro, onde eu vou encontrar a Bíblia do Laos? Primeiro gigante. Segundo, eu preciso ver com qual companhia aérea eu vou chegar no Laos, por onde que eu vou. Terceiro, eu precisava na época de aproximadamente R$4.500. Eu fiquei quieto, eu não passei nem esse pedido de oração para a igreja, e eu fiquei orando, e eu falei: eis-me aqui, se o Senhor permitir, eu vou pisar lá. Resumindo, o dinheiro entrou na minha conta, com pouco tempo, 4 meses eu estava dentro do Laos, entregando Bíblias aos nossos irmãos. 4 meses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo disse: o mesmo Espírito que levantou Jesus habita em mim. Então, se Deus tem me dado algo, eu não vou só conhecer a realidade dos meus irmãos, eu quero fazer algo por eles. Porque quando eu vou orar, pelos olhos da fé, os ouvidos da fé, eu posso ver, eu posso ouvir os nossos irmãos dizendo: passa no Vietnã e ajuda-nos, passa no Irã e ajuda-nos, passa no Laos e ajuda-nos. Eu resumi a história, um dia eu quero contar isso em um livro, em detalhes, como que eu cheguei lá, como que eu conheci a igreja. E depois, 2008, eu volto ao Laos pela segunda vez. Agora foi para dar um treinamento para a igreja perseguida. E eu estava muito alegre, porque eu iria chegar até os meus irmãos e poder compartilhar um pouco do que Deus tem nos ensinado. Mas eu creio que quando eu estava indo para o Laos, eu creio assim de uma forma humorada, Jesus estava olhando e falando: filho, você é novo, você quer fazer a minha obra, tudo isso está valendo, mas você não sabe, você não vai dar treinamento no Laos. Eu vou te enviar para receber treinamento. Só que eu estava alegre, cheio de energia, e eu cheguei. Um pastor da capital, ele falou: eu não posso te levar às províncias, você é estrangeiro, você é alto, pode chamar atenção e colocar os nossos irmãos em risco. Aí Deus nos deu a estratégia. Eu peguei, dei um dinheiro a esse pastor da capital, ele foi até as províncias e trouxe 2 pastores da igreja perseguida. E ali, dentro de um quarto do hotel, eu os conheci, começamos a conversar. E quando eu ia compartilhar, poder dar um treinamento para eles, antes disso, graças a Deus que eu fiz isso, eu peguei e falei assim: olha, eu gostaria de ouvir a história de vocês, o que vocês têm de pedido de oração, para que a igreja brasileira possa auxiliá-los. E o pastor mais jovem, ele contou sobre sua prisão, contou sobre os dias de tortura que ele teve na cadeia, só que ele conseguiu sair e ele estava de volta pregando Jesus. E depois, um senhor mais de idade, esse que marcou a minha vida, ele começou contando a forma que ele se converteu. Os comunistas descobriram que ele estava pregando o evangelho, o prenderam, deixou ele 6 meses na cadeia, ele foi torturado, e depois de 6 meses soltaram ele e falou assim: olha, esse é só um aviso do comunismo, nós estamos de olho em você, é só um aviso. 6 meses preso, quase todos os dias sendo torturado, só foi um aviso. O pastor volta para casa, aquele senhor olha para mim e ele fala: como que eu poderia deixar de falar de Jesus? E ele sorriu, e ele falou: eu continuei pregando. Depois que eu saí da cadeia, tinha 35 a 40 membros aproximadamente.
E o número quase triplicou, foi para 100 membros. E o Senhor começou a nos abençoar. Eu estava muito alegre porque eu voltei a ficar com os meus filhos e com a minha esposa e com a minha igreja. Mas o governo me pegou novamente. E eles me levam para a prisão. E como era reincidência, eles, além de me torturar, eles me levaram para um campo de concentração, de trabalhos forçados. E ali eu quase perdi a vida. E esse homem, sem eu falar nada, ele foi arrancando a sua camisa e ele me mostrou as suas costas. Me mostrou suas costas. Quando eu vi as cicatrizes nas costas dele, eu levei um choque, porque até então eu tinha lido em livro, mas não no século 21 acontecendo aquilo. Então estavas na minha frente ali. E quando eu vi aquela cicatriz, eu falei: meu Deus, o que eu vou falar para esse homem? Eu vim aqui dar algum treinamento para ele. E depois ele colocou a camisa, me deu um sorriso, e ele falou: mas não conseguiram me matar, tiveram que me soltar. E eu continuo pregando a palavra de Deus. E depois eu tive que ser honesto, sincero. E eu falei assim: irmão, obrigado pela sua vida. Eu não consegui dar treinamento nenhum, irmãos. Eu descobri que eu fui lá para receber treinamento. Só que foi um seminário diferente. No Brasil aprendemos as palavras no grego, hebraico, latim, aramaico. Aprendemos de todas as formas. Ali, o conhecimento bíblico daquele homem, perto do meu, perto do teu, seria muito pequeno. Eu me lembro quando eu saí do Laos e eu estava orando e eu estava pensativo sobre esses irmãos. E eu pensei assim: Senhor, o sonho deles muitas vezes é conhecer até a história do Velho Testamento. Tem lugares, irmãos, que nem o Velho Testamento ainda foi traduzido todo ainda, somente o Novo Testamento. E eu falei: Pai, ajuda a igreja brasileira. Usa a igreja brasileira para que possamos ser bênção a este povo. E eu estava pensando nesses pastores. O Espírito Santo me surpreendeu e ele me disse algo. Ele falou: Luciano, eles sabem muito menos do que qualquer um filho meu da Igreja Livre. A minha igreja, que não tem perseguição, ela está cheia de conhecimentos, mas me nega com facilidade. Eles sabem muito pouco da minha palavra, só que o pouco que eles sabem, eles estão dispostos a morrer por mim a qualquer hora. Ah, irmão, imagina eu recebendo isso de Jesus. Você não tem noção como é que eu fiquei. Porque nós estamos sedentos de treinamentos. Todo culto, os pastores têm que enfatizar. E olha que essa igreja não enfatiza nada perto das outras, mas sobre o dízimos e as ofertas. Lá, dízimo e oferta, isso eles vão sorrindo, isso é mínimo, porque eles estão dispostos a dar vida. Enquanto a igreja livre negocia com Deus sua fidelidade. Espera aí, culto de oração de madrugada, eu não sou trouxa. Espera aí, então eu tenho que entrar na igreja, eu tenho que dar 10%. Irmãos, a visão que você tem foi Deus que te deu o fôlego, a saúde. Eu não dou 10%, eu devolvo a Deus o que Ele tem me dado. E do outro lado do mundo é um contraste. Na igreja livre você vê o irmão determinando algo para Deus. Na igreja livre o irmão ora assim: Deus,
Eu já te sirvo 1 ano, 3 anos. E eu estou pedindo aqui uns pedidos de oração, o Senhor ainda não me respondeu. Deus, eu vou ficar mais 1 mês na igreja, se o Senhor não me ouvir e não cumprir o meu sonho, eu saio da igreja. Do outro lado, na igreja perseguida, sabe como que é a oração? Senhor Jesus, se um dia eu for pego pregando a sua palavra, cuide da minha família. Leve o alimento para os meus filhos, porque eu não vou conseguir fazer isso. Recebem uma Bíblia como uma adolescente de 14 anos no Nepal. Ela aceitou a Jesus. Ela era do Himalaia, montanhas nevadas, local remoto. E ela está enferma, ela é enviada, ela vai, os parentes levam ela de maca, andando vários dias até o interior do Nepal. E aí chega no hospital, o caso de saúde dela estava muito agravado, era terrível o estado de saúde. E o médico começou a desenganar, falou assim: olha, você, eu acho que não vai ter mais jeito, seus parentes, familiares, demorou muito para te trazer aqui. Uma adolescente de 14 anos. Aí ela ficou no hospital internada. O irmão dela com a cunhada, ela morava com um irmão, volta para o Himalaia. E ela fica ali, só que daí entra um jovem cristão nepalês e entrega folheto em algumas camas ali, alguns leitos do hospital. E ela pega um folheto, ela fala: o que é isso? Aquele jovem explica e fala de Jesus, só que ela era hindu, ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. Então, eles começam a falar de Jesus, ela aceita Jesus. Com 3 meses, ela ficou recuperada, foi curada 100%. Só que agora, ela volta para o Himalaia. Ela chega na casa de seu irmão, que era hindu radical, e ela chega na casa e fala: olha, eu estou curada. O irmão vai dar um abraço nela, e eles ficam muito alegres ali. E o irmão começa a elogiar o hospital, tudo que fizeram por ela. E ela, com muita alegria, fala: olha, não foi o médico, me falaram do Deus dos cristãos, chamado Jesus, e eu aceitei a Jesus e Ele me curou. E ela contando para mim, quando ela disse isso, o irmão dela ficou descontrolado. Nós entendemos que ele ficou possesso, mas ela falou que ele perdeu o controle, veio para cima dela, ele começou a bater nela, e ele deu um murro na face dela, ela caiu, e ela começou a gritar: por favor, o que está acontecendo? E ele começou a chamá-la de traidora, falou assim: olha, você não pisa mais aqui. Pegou ela pelo cabelo e foi arrastando ela para fora da casa dele. Ele olhou para ela e falou: você nunca mais pisa aqui, sua traidora. Se você falar desse Jesus, o dia que você renunciá-lo, você volta. Se você não renunciar, você nunca mais pisa aqui. 14 anos, sozinha, perdeu a família. E ela falou que saiu andando vagamente, chorando, o corpo dolorido. E ela disse que veio uma voz na mente dela: entre o Himalaia, irmãos, entre uma montanha e outra tem pontes altíssimas. E infelizmente um espírito de suicídio tem tentado tomar conta daquela região da terra. Eles estão tristes, passam fome, frio, nada dá certo. Um espírito de depressão entra neles, ao ponto deles irem até a ponte. E muitos jovens têm pulado e morrido, se suicidado. Lá tem correnteza fortíssimas misturado com rocha. Quem pula não sobrevive. E ela falou para mim: pastor, veio uma voz na minha mente dizendo assim: Subarna, você traiu o hinduísmo, você aceitou a Jesus, só que Ele não se importa com você. Olha o que Ele já fez contigo. Ele separou você da sua família. É isso que Ele gosta de fazer. A voz do próprio
demônio, irmãos, continuou dizendo na mente dela: agora para você não adianta mais, vá até a ponte e pule. Irmãos, ela começou a chorar nesse momento. E ela falou: pastor, eu não queria fazer isso, mas a voz na minha mente era muito forte. Por um breve momento, eu não vi saída. Essa voz ficava na minha mente: não tem mais saída para o seu sofrimento. Somente uma saída. Vá até a ponte e pule. Só isso, vai acabar com o seu sofrimento. Você não tem mais volta. Irmãos, e ela disse, veio uma segunda voz. E a voz disse assim, filha, continue andando, que eu vou guiar os seus passos para você encontrar a igreja. Ela daí abriu um parêntese e me disse, quando estava enferma, falaram para ela que tinha uma igreja no Himalaia, entre as montanhas nevadas, tinha uma igreja. Essa igreja já estávamos apoiando, irmãos, há alguns anos, o pastor. E olha o que Jesus fez. Ela ouviu-a falar, mas não sabia o nome do pastor, nem o local da igreja. E na frente da igreja não vai estar escrita igreja evangélica, não pode. Resumindo, o Espírito Santo no final da tarde a conduziu até a igreja. E ali na igreja ali do pastor Remiraj, é um pastor que a gente já tem relacionamentos, temos ajudado ele já tem algum tempo. Ela contou toda a história. Quando ela acabou de contar a história, eu cheguei da capital com 70 bíblias, com um data show, com um filme de Jesus traduzido na linguagem deles. E eu cheguei, só que já estava escurecendo. Eu cumprimentei o pastor tudo rapidamente, peguei um lençol branco, coloquei na parede, comecei a ligar o aparelho, a caixa de som. Eu estava muito alegre, sabe por quê, irmãos? Porque eu estava dando oportunidade para os nossos irmãos conhecer o filme de Jesus. Porque o que você vê é mais difícil de você esquecer. Você capta 75% do que vê e 25% apenas do que ouve. Só que eu não sabia da história dela. Eu tive muitas dificuldades para ir até o Himalaia, mas fui. E aí eu comecei a passar o filme de Jesus. Você não sabe da alegria, irmãos. Esse era um dos maiores sonhos que eu tinha. Hollywood consegue mexer com as emoções de todo mundo e coloca um filme lá, é Superman, super-homem. Só que esse super-homem, ele tem medo de criptonita. Só que ali eu estava passando a história do verdadeiro super-homem, que nem a morte o resistiu. Que nem a morte. Esse super-homem uma vez disse, enquanto estava na terra, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Eu vou morrer, não, eles não vão tirar minha vida, eu estou dando por amor, mas ao terceiro dia ressuscitarei. E eu passei o filme de Jesus. Eu ia passar em 2 vilarejos o filme. Eu peguei 35 bíblias, a metade, e eu distribuí naquela noite. Depois no outro dia eu saí de madrugada para ir para outro vilarejo. Foi quando ela me procurou. E ela contou o testemunho dela. E ela falou, eu te segui porque eu queria assistir o filme de Jesus novamente. Só que agora ela não está mais chorando, ela sorri, abraça a Bíblia e ela fala, o Senhor me deu uma Bíblia ontem. E eu falo, eu não lembro, eu fui distribuindo, estava no escuro. Ela falou, então, eu tenho uma Bíblia nova, ela é minha, e ela abraçou a Bíblia. E ela me disse, enquanto eu assisti o filme de Jesus, ele falou no meu coração que ele jamais abandona aqueles que o buscam. E eu fiquei, irmãos, impactado com o que Jesus fez. Com o que Jesus fez. Agora, a próxima vez que eu voltar naquela região, eu quero ver se eu consigo encontrar o irmão dela que a espancou. Porque eu vou contra ele com a maior arma que existe na terra. O mundo não está preparado contra essa arma. Sabe qual arma que é? O amor. Eu quero dar um abraço nele e falar, o Deus que a sua filha aceitou é o mesmo Deus meu. E Ele quer mudar sua vida também, Ele te ama.
Não é difícil fazer a obra de Deus, irmãos. Difícil é nós renunciarmos a nós mesmos, muitas vezes, e pensar no próximo. 14 anos. 14 anos. Olhando para a igreja livre hoje, tem poucos de 14, 16, 13, 18 que são apaixonados por Jesus. O pastor fala assim: abra a Bíblia em Abacuque. Ele abre o Facebook. Ah, não é Facebook, pastor, é Abacuque. Eu nem sei onde fica esse livro, pastor. O pastor está de brincadeira, hein? Irmãos, abre o livro em Sofonias. Um irmão olha para o outro, o jovem olha e fala assim: esse pastor é brincalhão. Sofonias, olha que nome, não existe. Irmãos, o primeiro mártir da igreja não foi um velhinho de bengala. Não foi um velhinho falando assim: eu já fiz muito, então eu vou me entregar ao evangelho. O primeiro mártir da igreja foi um jovem chamado Estevão. Onde estão os jovens hoje? Você olha na Bíblia, Deus nunca tirou os jovens das batalhas. Quando uma nação inteira se prostra perante um gigante, um adolescente fala: como pode esse incircunciso? Davi quis dizer: ele é incircunciso, ele não se circuncidou, ele não tem aliança com Deus. Como pode alguém sem aliança com Deus confrontar o Deus de Israel e vocês ficarem quietos? E ele vai lá e Deus salva uma nação pelas mãos de um adolescente. Depois você vê na história agora, novamente lá o rei fazendo lá uma fornalha e falando: quem não se prostrar perante a estátua vai ser lançado na fornalha. Todos se prostram, 3 jovens não se prostraram. Você vê José do Egito, o homem que poderia ter mais ferida na alma da terra. Ele não tinha culpa de ter sonhado. O ministério dele começa na cova, e depois ele é tirado dali para ser faxineiro no palácio. Hoje muitos jovens correm para o pecado sexual. José poderia ter um banquete em sua carne, mas ele tinha um temor muito grande a Deus. E ele corre não para o pecado, mas corre do pecado. Qual é o presente? Uma prisão. Depois você vê Daniel e tantos outros jovens, e você vê no final da Bíblia Deus dizendo: jovens, vocês são fortes, vocês têm vencido o maligno. O diabo sabe da força da juventude, mas a juventude dentro da igreja não sabe, porque a juventude está enferma. Eu e a minha esposa, nós escolhemos não nos beijar no namoro até o casamento, porque nós não éramos bobos, nós não queríamos ferir nossa aliança com Deus, porque a gente não era tolo, a gente sabia o que um beijo podia acontecer a um casal. Ninguém beija pensando no Grenal, ninguém beija pensando nas cataratas do Iguaçu. Os hormônios, tudo está a turbilhão. E chega para o pastor fala: e o namoro está santo? O jovem fala: está santo, pastor. Não vejam a hora de terminar o culto para se agarrar no carro em outros lugares. Namoro com agarração, falar que namoro é santo é a mesma coisa que você querer me comprovar que existe cocô cheiroso. Não existe. Ai, que engraçado, não é, pastor? Você sabe o que acontece, irmãos? Mas nós decidimos remar contra a maré. Antigamente eu pregava: nós temos que remar contra a maré da multidão. Hoje eu prego: nós temos que remar contra a maré da multidão que está dentro da igreja. Tem julgo desigual dentro da igreja. Aquela pessoa que quer Deus e a outra que fica contando quantos ar-condicionado tem no culto, fica olhando no relógio. Jovem, você não sabe o que Deus pode fazer com a sua vida se você resolver ser radical. Carne você não enfrenta, você corre. José nos deu uma lição.
Davi já foi querer ser um pouquinho mais espiritual. Davi venceu todos os gigantes, mas chegou perante o gigante chamado carne. Ele se prostrou. Então eu falo, onde estão os jovens desta nossa geração? Amanhã eu vou contar como foi meu chamado missionário. Eu fiquei 1 mês orando e jejuando para Deus escolher outro, porque eu era do louvor, eu ganhava almas. Mas eu vou contar como que eu nunca quis ser pastor e nem missionário. Mas um dia eu entendi. Eu vou contar como Deus falou no meu coração. Deus quer te usar de uma forma poderosa, irmão. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de poder do Evangelho. Deus não quer cortar o seu barato, mas Ele quer te abençoar e te usar, ou tanto aqui em Canoas, ou no estado, ou lá no sertão, ou lá no Nordeste, ou nas nações. Mas a palavra de Deus diz, esperando e apressando a vinda de Jesus, nós vamos esperar em santidade. E nós vamos apressar, chegando aos povos não alcançados. E chegando aos povos não alcançados. É assim que o Senhor Jesus vai usar a igreja brasileira. Amém? Quantos jovens tem aqui hoje? Levante a sua mão. Depois dessa, poucos levantam a mão. Irmãos, você não sabe a dinamite que tem dentro de você. Porque jovens, quando falam eu quero, não tem madrugada, não tem noite. Não tem. Mas olhamos na juventude de uma forma geral. Passam tanto tempo em tantas coisas. Mas eu vou orar nesta noite, no final aqui dessa ministração. Porque eu tenho certeza que aqui tem os jovens, os 7.000 que não se dobraram a Baal. Você sair dali e falar assim, ei, esse cara é trouxa, esse cara é extremista lá do Nepal. Eu sempre ouvi falar que sexo antes do casamento já é pecado, isso para mim é uma aberração. Agora o cara vem falando que nem beijou no namoro. Irmão, eu quero te falar que eu não estou pregando para você, eu estou pregando para jovens aqui dentro, que têm um compromisso com Deus, que querem ser radicais nas mãos de Deus. Eu estou pregando talvez para 1, para 2, eu não sei. Mas se sai um daqui desta noite, a palavra de Deus diz, busquei um homem para que estivesse na brecha, mas ninguém achei. Um homem, Deus falou, Deus não procurou um batalhão, Deus procurou um homem. Porque Ele sabia que se encontrasse um homem ou uma mulher, Ele poderia mudar a história de uma cidade. Mudar a história de uma cidade. E eu gostaria de contar algo a respeito da igreja do Irã. E eu quero finalizar nesta noite. Nós vamos terminar orando pela igreja do Vietnã, do Laos, do Nepal e do Irã. Há 3 meses atrás eu estive no Irã. Foi o visto mais difícil de eu conseguir. Só que para entrar em alguns países como esse, eu fiz um curso há 10 anos atrás de técnico de futebol. Um curso em São Paulo reconhecido pela FIFA. Porque eu sou brasileiro, eu amo futebol. Só que eu sabia que se um dia Deus me levasse para esses lugares, eu queria poder apresentar. Esse diploma foi traduzido em inglês. E eu não iria mentir. Mas eu iria falar, olha, eu fiz um curso de técnico de futebol, eu quero conhecer o seu país. Eu não precisava falar mais nada, eles já iam entender. Eles iam achar que é na área do futebol, mas não é. Só que eu estava vindo para o Brasil, parei na Turquia e depois fui para o Irã. Quanto tempo que eu já ouvi falar que pastor da igreja do Irã arranca a página da Bíblia, entrega para os irmãos. Entrega para os irmãos e fala, irmão, por favor, decore. Não leia somente, decore. Porque se um dia a página for tomada de ti, você vai ter a Bíblia aqui. E o que eu fiz? Deus já estávamos morando num país hindu. Estávamos agora ampliando o trabalho
no Vietnã. Em janeiro desse ano eu voltei ao Vietnã. Nós queremos ajudar, apoiar os pastores. Vou voltar agora para ter um tempo com eles. Som. E eu estou para voltar até o final do ano, ou até o primeiro semestre do ano que vem ao Vietnã. Mas o que eu fiz? Eu falei, eu preciso chegar ao Irã. Eu quero conhecer a realidade da igreja num país comunista, num país islâmico. O nome do Irã é República Islâmica do Irã. E eu tinha um contato para chegar no Irã. Quando eu cheguei no país, eu liguei para esse contato me disse, eu tenho certeza que você está sendo observado, eu nem vou te procurar, eu nem vou me encontrar contigo. Eu fiquei triste, fiquei 6 dias ali, e eu olhando a realidade, irmãos, e eu sozinho no quarto do hotel, eu orava pelas manhãs, para tentar um pouco disfarçar uma opressão que eu senti num país islâmico. Quando eu entrei, eu fui abrir a internet. No hotel tinha internet, só que todos os sites foi bloqueado. Não entrava em nenhum site a mais. Eu consegui entrar no Hotmail ou no Gmail, se eu não me engano. Eu consegui ver uma lista ali. Eu consegui ver uma agenda de um pastor famoso aqui no Brasil. A agenda desse pastor estava assim, olha, em junho na Inglaterra, em julho nos Estados Unidos. Eu falei, Deus, é claro que Ele pode pregar em qualquer lugar que Ele quiser ou que o Senhor enviá-lo. Mas por que esses pastores famosos, você não vê eles anunciando na TV que eles estão indo para o Iraque, para o Irã, para o Vietnã, para o Laos? Por que eles sempre preferem dar alimento para fartos? Por que eles preferem? Você comer um prato de comida agora, vou te dar outro, diferente, vou te dar outro. Olha a revelação que eu tenho. E aquelas revelações que arrepia até o cabelo da língua, irmãos. Olha. Só que eu falei, por quê? Por que não vemos eles falando agora, eu estou indo para o Irã, eu vou dar um seminário, ou eu vou procurar os nossos irmãos? Porque lá não tem microfone. Porque lá não tem ofertas depois da ministração. Porque lá eles não batem palma durante a pregação. E porque lá corre risco de vida. Pregamos que confiamos em Deus, mas só vamos onde achamos seguro. E eu chorei, irmãos, eu falei, Deus, por que somos ignorantes aos nossos irmãos desses lugares? E eu falei, Pai, me ajuda, porque eu não quero pregar para fartos. Eu prefiro pregar para famintos, Pai. Mas como é difícil, onde estão os nossos irmãos? Eu saí de lá, irmãos. Eu saí triste que eu não conseguia encontrar a igreja. Mas foi a primeira vez. No Vietnã eu fui 3 vezes para encontrar a igreja perseguida. E hoje nós vamos começar um trabalho lá. Só que daí eu saí. Um casal que já fez escola de missões de São Paulo me procurou. Agora eu quero conversar com os pastores, com eles e com os pastores deles, para que possa enviá-los ao Irã. Porque eles creem que tem chamado. Eles creem que tem chamado. Coloque-se em pé, irmãos. Não saia dos seus lugares, somente levante. Nós vamos orar. Nós vamos orar pelos nossos irmãos do Irã. Aproximadamente 10 anos atrás, eu estava no Nepal. Foi um missionário chamado Marcelo. Esse Marcelo, ele faz um bom trabalho e ele é afiliado à Missão Portas Abertas. E o Marcelo me contou um testemunho que aconteceu com ele. E eu queria reproduzir para a igreja, a respeito da igreja do Irã. Os diretores
do Portas Abertas chegaram para ele há muito tempo atrás e falou assim: olha, nós temos o nome de um pastor no Irã. O nome, não temos sobrenome, não temos endereço, não temos e-mail, telefone, não temos nada. Nós temos em toda a nação, nós temos o primeiro nome somente. Alguém aceita o desafio? Nós temos a Bíblia já em persa, que é a língua iraniana. Temos 500 Bíblias para levar para o Irã. Os nossos irmãos estão precisando de Bíblia. Marcelo, no Nepal, há 10 anos atrás, nos contando isso. Ele falou: eu aceito. Ele estava jovem, aventureiro. Ele falou: Deus pode abençoar, eu vou ao Irã. E ele foi, já foi algo milagroso ele passar com as Bíblias no aeroporto. Colocou as 500 Bíblias, algumas caixas, colocou no quarto do hotel. E ele foi na rua. Ele pegava aquele nome no papel, ele chegava para uma pessoa e falava: o senhor conhece este nome? A pessoa olhava: não. A senhora conhece esse nome? Não. Ele tinha o visto para ficar 1 mês no Irã. 2 semanas não aconteceu nada. Ele andava todo dia, as pernas dele estavam doloridas. E ele foi no quarto, ele pegou o mapa do Irã, ele começou a orar e ele falou: Deus, me falaram que tem a sua igreja aqui orando por Bíblias. Cadê a sua igreja, Deus? Eu não tenho encontrado esse nome, mas o senhor sabe onde ele está. E aí ele olhou para o mapa, ele viu uma cidade do interior. Algo mexeu no coração dele. Ele falou: ok, o senhor quer que eu vou para essa cidade? Ok, eu vou. E aí pegou as caixas e ele foi para o interior naquela cidade. Ele tinha mais 2 semanas aproximadamente de visto. E ele deixa as caixas no hotel e ele sai procurando de casa em casa. Você conhece esse nome? Não. Você conhece esse nome? Não. Irmãos, ele falou que 28 dias, andando todo dia procurando, ele não encontrou ninguém. Ele entrou em desespero e ele falou: como que pode? Deus, eu vou embora sem entregar as Bíblias. E ele andando e chorando, faltando 2 dias para ele ter que sair do país, ele pega ali uma rua estreita e ele entra nela. De tardezinha, quase escurecendo, ele bate palma numa casa simples. Sai um senhor, ele pega o papel com o nome e ele fala: o senhor conhece esse nome? O homem olhou e falou assim: como você conhece esse homem? Marcelo falou: eu não o conheço, eu somente queria conhecê-lo. O homem um pouco assustado: mas aonde você conseguiu esse nome? Não, olha, um amigo, eu sou boliviano, um amigo lá da Bolívia deu esse nome, eu apenas queria conhecê-lo. Mas conhecer por quê? E o homem começou a apertar o Marcelo, e o Marcelo se esquivando para um lado, para o outro. Marcelo falou que 5, 10 minutos o homem pressionando ele. Ele falou: eu não aguento mais. Aí ele revelou, ele falou: senhor, eu sirvo a Jesus Cristo, e me deram o nome deste homem, porque esse homem também serve a Jesus, e está anos orando para ter Bíblias, e eu tenho 500 Bíblias no quarto do hotel que eu trouxe para este homem. Quando ele falou isso, o homem caiu de joelhos. O homem começou a chorar, olhou para o céu, e ele começou a gritar: Deus, Deus, me perdoe, Deus. E o Marcelo não entendendo nada, e o homem falava: me perdoe, Deus. E esse homem chorava mais. E aí ele falou: Deus, anos que eu estou orando para ter uma Bíblia, e eu achei que o Senhor virou as costas para a igreja do Irã. E esse homem, aí ele se levantou, irmãos, ele pegou aquele nome, ele em lágrimas, ele falou: filho, esse homem sou eu. O Marcelo assustou, começou a chorar também. E eles choraram junto, glorificando a Deus, juntos glorificando. Foi uma comunhão muito grande, irmãos. Eu ouvindo aquilo do Marcelo, falei: cara, como que Deus é bom. E aí escute, irmãos, no outro dia o pastor foi levar ele. O pastor estava muito alegre, não tinha uma Bíblia, tinha 500. Foi levar ele no aeroporto. Marcelo despediu. Quando estava entrando, esse pastor pegou e falou: filho, vem cá. Todo alegre:
pegou no braço do Marcelo e falou assim: filho, vou te dar um conselho. Ele falou: pois não, pastor. Ore para no seu país ter perseguição. Marcelo assustou. Por quê, pastor? Sabe por quê, filho? Porque na perseguição as igrejas estarão vazias, mas os que tiverem lá dentro de fato amam a Jesus. Sem perseguição, filho, muitos vão entrar e somente interessados no que Deus tem. Com perseguição eles não vão se arriscar. Eles de fato vão ter um compromisso com Deus, de fato. Marcelo falou: ok, pastor, obrigado. Foi entrando, ele disse que o pastor de novo: filho, vem cá. Pegou novamente no braço dele. Ele falou: a última coisa que eu quero te falar. A última coisa. Filho, se um dia você estiver em face da morte, nunca negue a Jesus. Nunca negue. Marcelo deu um abraço e entrou. Veio para a Bolívia. 1 ano se passou, Marcelo volta com mais Bíblias. Agora ele já tinha um contato. Ele voltou muito alegre que ele tinha um contato, conheceu a igreja. E aí tinha um jovem da igreja. E o Marcelo falou: cadê o pastor? Por que ele não veio me buscar? O jovem abaixou a cabeça e falou: nosso pastor foi descoberto pregando e entregando as Bíblias. Eles o mataram. E para causar temor em todos os cristãos do Irã, eles esquartejaram o corpo dele. Filho, quando estiver em face da morte, não negue a Jesus. Você ama a Deus de fato, irmãos. É hora de nós voltarmos para Deus. Eu não sei o que isso vai me custar, mas nós precisamos fazer algo para os nossos irmãos. Passa no Irã e ajuda-nos. Feche os olhos, por favor, irmãos. Espírito Santo de Deus, nós intercedemos agora, ó Pai, pelos nossos irmãos do Irã. Pai querido, tem um ditado do mundo que diz: quando os olhos não vê, o coração não sente. Pai querido, pela fé, que nós possamos sentir nesta noite o peso, Pai. Que nós podemos sentir nesta noite um amor pelos nossos irmãos, Pai. Pelos nossos irmãos de Mianmar, pelos nossos irmãos do Laos, do Vietnã, do Iraque. Pai, não são os nossos parentes, então não damos importância. Pai, são sim. Através do teu sangue, eles são os nossos irmãos, Pai. Um dia nós vamos morar todos juntos, mas ajuda-nos aqui na terra a dar sorrisos a mais para eles. O Senhor tem dado muito dinheiro, Pai, que nós possamos chegar até eles e falar: pastor, compre uma cama melhor. Pastor, compre um fogão. O Senhor não tem? Compre. Porque o Senhor tem dado muito à igreja. Pai, que possamos sentir, ó Deus. Embora, Pai, nós não sabemos o que sente a mulher, ó Pai, que tem um marido na cadeia e ela tem que sustentar os filhos, porque o pastor estava entregando Bíblias. Nós não sabemos o que é isso. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, ó Pai, por acharmos que fazemos muito por Ti. Ajuda-nos, ó Pai. Todos com os olhos fechados ainda. Eu não sei quem são os visitantes aqui. Ou talvez você entrou aqui e você quer se reconciliar com Jesus. Não é com a religião, é com Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração específica para os visitantes que gostariam de se entregar totalmente ao Senhor Jesus, ou aqueles que querem se reconciliar e voltar aos braços de Jesus. Todos ainda com os olhos fechados. Se você é uma dessas duas pessoas aqui nesta noite, erga suas mãos bem alto para me orar pela sua vida.
Talvez você quer. Entenda, irmãos, eu vou orar agora por dois tipos de pessoa: os que querem se reconciliar com Jesus e os que querem aceitar pela primeira vez o Senhor Jesus. Se você é uma dessas duas pessoas, vem aqui à frente. Não é vergonha, porque o que Jesus fez por você foi muito maior. Ele não teve vergonha. Então, se você é essa pessoa que nesta noite quer voltar a sentir a alegria de Deus na sua vida, vem aqui, porque eu não quero sair daqui sem orar pela sua vida. O Senhor Jesus vai te marcar nesta noite. O Senhor Jesus vai te marcar nesta noite. Se alguns de vocês chamou e trouxe essas pessoas na igreja, você pode vir aqui também na frente, abraçar essa pessoa aqui, que nós vamos orar. Eu não estou te chamando para a religião, eu estou te chamando para regressar e para fazer parte do maior exército, o exército de Jesus. Os que estão aqui, coloque a mão no seu coração, e toda a igreja vai orar com vocês aqui na frente. Repitam comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Toda a igreja, irmãos, juntamente com os irmãos aqui: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor permitiu com que eu viesse aqui nesta noite para ouvir a sua palavra. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor tocou em meu coração. O Senhor morreu por mim. Agora, nesta noite, eu renuncio a minha vida passada, todas as coisas que eu fiz que te entristeceu, e eu agora publicamente te aceito como meu único Salvador. Eu retorno para os seus braços. Senhor Jesus, entra no meu coração e me ajude a combater o bom combate e guardar a fé. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Às vezes a gente vem na frente e sente algo muito forte. Sabe o que é? É o Espírito Santo. Aí Ele te toca. Aí você vê as coisas que você fez que desagradou a Jesus. Aí muitos não suportam quando sente o amor de Jesus. Porque Jesus não está aqui nesta noite apontando o dedo. Ele está estendendo a mão e falando: filho, volta para a corrida. Volta para a corrida, filho. Então você já recebeu 3 milagres nesta noite. O primeiro passo para a vitória você deu. É o primeiro. Mas você já recebeu 3 milagres. O primeiro, o Espírito Santo entrou dentro de você. Pastor, eu não senti nada. A fé não é sentimento. Pela fé, Ele entrou. Agora você tem uma aliança com Deus. Segundo milagre, quando você estiver trabalhando agora, terão pastores e grupo de intercessão orando com aqui os nomes, com os irmãos, as ovelhas dessa igreja, falando: Deus, livra-os do mal. Deus abençoe a vida deles, Pai, a saúde, as finanças, o casamento. Segundo milagre, vocês têm pais espirituais. Terceiro milagre, olhe para trás. Olhe, pode olhar, todos vocês olhem para trás e veja a nova família de vocês. Senhor, seja glorificado. Amém. Amém. Podeis voltar aos lugares. Que Deus abençoe a todos vocês. Os irmãos, eu creio que vão acompanhar esses irmãos aqui. Eu creio que o Senhor falou aos nossos corações. Falou aos nossos corações. E agora, irmãos, tem alguém aqui que tem um chamado missionário e quer vir aqui à frente orar comigo? Um chamado missionário. Vem aqui, irmão. Uma vez eu fiz isso, irmãos.
Amanhã eu vou contar como foi. Mas eu quero orar pela sua vida antes de entregar a palavra. Talvez você nem sabe uma nação específica. Deus vai colocar o seu coração. E eu quero orar com a sua vida. Deus chamando jovens, homens, mulheres. Talvez você aqui já tenha uma idade avançada. A palavra de Deus diz que na velhice ainda darão frutos. Talvez você tenha 12, 13 anos. Ah não, sou muito jovem. Deus diz, não digas que é jovem, porque eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Olha que coisa linda. A igreja aqui de Canoas, eu tenho certeza que Deus nesta noite escolherá pessoas que percorrerá os 4 cantos da terra, declarando que Jesus é o Senhor. Isso daqui, irmãos, sempre tem que ter chamado missionário, aqueles apelos, porque tem pessoas que amam a Jesus. Então nós vamos orar juntos. Eu não sei onde Deus pode te levar, eu não sei. Então nós vamos orar, amém? Feche os olhos, por favor. Pai querido, aqui tem pessoas, ó Pai, alguns com mais estudos, outros não. Pessoas de diferentes, ó Pai, faixa etária. Pai querido, eles estão aqui na frente falando, eis-me aqui, Senhor. O Senhor pode me enviar tanto para o Nordeste do Brasil, ou quanto para as nações, Pai. Mas eu quero fazer algo para Ti, Senhor. Senhor Deus, que o Senhor venha nesta noite colocar, ó Pai, no coração, na mente, que o Senhor venha colocar no coração dos pastores deles, o local, ó Pai, que a igreja de Canoas, ó Pai, venha varrer as nações, ó Pai, com a pregação do Seu Evangelho. Essa igreja já tem sido um conosco, já tem apoiado outros missionários, já tem estado em outros países, e ó Pai, está chegando o tempo, ó Pai, deles enviarem pessoas e mais pessoas, ó Pai, para levar, ó Pai, o Seu Evangelho. Pai querido, em nome de Jesus, eu não sei o que eles terão que renunciar, ó Pai, mas que o Senhor venha de uma forma poderosa, e que o Senhor venha falar ao coração deles. Aqui estão exércitos, ó Pai, tem um exército de guerreiros, prontos e dizendo, eis-me aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, olhem para mim. Continue orando, jejue. O Espírito teu vai ficar mais sensível à voz do Espírito Santo com o jejum. Segunda coisa, nunca sonhe em ir a um lugar onde você ainda não conseguiu ser bênção, no lugar onde Deus te plantou. Se você aqui está ganhando alma para Jesus, se você aqui está pensando no perdido, com a bênção dos seus pastores, vocês vão longe. Pode ser aqui, pode ser no Nordeste, pode ser na Europa, pode ser, queira Deus, todos vocês lá no Nepal comigo. Mas eu tenho certeza de uma coisa: orem, sejam agressivos na oração e no jejum, porque Deus vai falar a hora e o local. Se preparem, porque Deus não está limitado a nada. A palavra de Deus diz que o campo é grande, poucos são os ceifeiros. E Jesus diz que o campo é o mundo. Que o campo é o mundo. Amém? Fujam dos prazeres que a carne, o diabo e o mundo pode te oferecer hoje. Que amanhã você não vai chorar. Muitos querem sorrir hoje se entregando às paixões. O amanhã deles será de choro. Chore hoje nos pés da cruz para renunciar ao sexo, às drogas e tudo, que amanhã vocês vão sorrir e vocês vão estar curados para curar muitos nas nações, em nome de Jesus. Amém? Pastor Gilberto, podeis voltar aos seus lugares. Então pegue lá o folder e curta a nossa página. Hoje pela manhã eu entreguei
a bandeira do Nepal para o pastor Gilberto e o pastor Joel. Eu creio que em breve eles irão ao Nepal. Já mostraram esse desejo, era para esse ano, mas eu vim para o Brasil. Eu creio, podemos assentar os irmãos que estão aqui, e eu creio que em breve eles estarão lá, e eu ficarei muito alegre, porque vocês têm sido um comigo. Deus, um dia, Ele quis me abençoar mais ainda, e Ele falou: eu vou te apresentar a igreja de Canoas, a obra nas nações, e aqui no Nordeste, em qualquer lugar, não é feito por um homem, é feito pela família de Jesus. Amém? Se eu estou lá no campo, é porque por trás tem irmãos orando, contribuindo. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu gostaria de dizer a você que veio até a frente, convidando Jesus para entrar no seu coração como Senhor e Salvador, você que veio para se reconciliar, que nós queremos ajudar nessa caminhada, como disse o pastor. Essas pessoas que estão com esse colete cor de laranja terão o maior prazer de pegar o seu nome, lhe dar uma literatura e um CD para que você leve para casa, escute e saiba, leia mais a respeito desse projeto de Deus para a sua vida. Então não saia dessa reunião sem falar com eles, eles terão o maior prazer de gratuitamente lhe dar isso. E você que tem se sentido chamado por Deus, como o pastor colocou com muita propriedade, Deus tem uma promessa para essa igreja que tem se cumprido, que seria uma igreja grande e missionária. E muitos meninos e meninas seriam chamados por Deus, assim como um dia eu fui, assim como o Luciano um dia foi. Mas preste muita atenção no que ele tem falado. A estratégia do inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus aqui não é perseguição, é fazer com que você se envolva com os prazeres, com as coisas que afastam você do projeto de Deus. E para que você seja um homem, uma menina de Deus, você precisa produzir frutos aqui, agora. Que Deus nos dê a sua graça.